do livro do Gênesis, no comecinho de tudo, quando Deus faz essa promessa, não é? Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei, engrandecerei o seu nome, se tu uma bênção. Ao versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, na vida de Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Baixa a cabeça. Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, vou ministrar a Tua palavra. Eu preciso da Tua ajuda, preciso da Tua unção, da Tua graça sobre a minha vida, Senhor, para que eu possa, de verdade, Senhor, trazer aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. Tome assento, igreja. Também quero ler com vocês alguns, não precisa colocar no telão agora, depois, quando eu pedir, você coloca, tá bom? Porque eu vou fazer uma leitura variada. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, eu vou ler alguns versículos, alguns. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, Nos dias de Saul, ele já era velho e adiantado em dias. Disse Jessé, pai de Davi, ao seu filho: leva, peço-te, para os teus irmãos um pouco de grão tostado e estes 10 pães, e corre e leva ao acampamento a teus irmãos. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada e deixou as ovelhas, e a guarda carregou-se e partiu como Jessé, seu pai, lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e foram as mesmas coisas que antes falara Davi, que Davi ouvira. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. E dizia uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel, a quem o matar o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher sua filha. Ouvindo Eliabe, seu irmão, irmão de Davi, Davi foi levar comida para os seus irmãos, e quando ele vê Davi no meio dos seus, ali do exército, Eliabe diz, Eliabe era o irmão mais velho, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Né? Aí o versículo 34 diz: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio o leão, veio o urso, tentar tomar um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, feri e o matei. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor é contigo. Saul tentou vestir Davi com a sua armadura, mas não deu certo. Davi tomou seu cajado, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se e chegou ao filisteu. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Vou lhe ferir, vou lhe cortar a cabeça. E os cadáveres e os animais e as aves comerão o seu cadáver. Disto saberá que há Deus em Israel. Amém?
Graças a Deus. Talvez você esteja se perguntando o que esta mensagem tem a ver com família. Essa mensagem aparentemente tem nada a ver com família. Vamos lá. Nós lemos primeiro que Deus chama Abraão lá no início e lhe faz uma promessa. E nós falamos poucos dias atrás exatamente sobre isso. A promessa que Deus faz a Abraão de que as famílias seriam benditas, né? Porque Abraão, ele seria um dos descendentes do Senhor Jesus. Por isso que Deus diz para ele, né? Que o nome dele seria grande e as famílias seriam abençoadas por ele. Ele quem? Abraão. Mas não Abraão mesmo, mas as famílias que viriam, a sua descendência até chegar a Jesus. Muito bem, o que Davi tem com isto? Por que eu quero usar esse texto hoje para falar sobre família? Simples. Davi foi o segundo rei de Israel. No primeiro momento, o povo queria um rei, porque todo mundo tinha rei, e eles achavam que eles não tinham um rei. O grande rei do povo de Israel era o próprio Deus. Mas o povo queria um rei, então vamos dar um rei. Deram um rei para ele, que chamava Saul, mas o camarada não foi muito bem, não. Ele andou fazendo o que não devia, e um dia Deus chama o profeta Samuel e fala assim, Samuel, vai lá na casa de Jessé, e eu vou escolher lá um dos filhos de Jessé para ser o rei que eu escolhi. Deus falando com o profeta Samuel. Muito bem. Ele vai, e lá ele escolhe Davi para ser o rei. Só que Davi era um adolescente saindo da adolescência, entrando para a juventude. Ele era muito jovem ainda, mas Deus escolheu ele. A partir do reinado de Davi, é que começa a grande mudança em Israel. Davi, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Mas quando ele vai lá, obedecendo ao pai, para levar comida para os seus irmãos que faziam parte do exército, chega lá, ele depara com aquela cena de um filisteu, que era inimigo número 1 de Israel, falando um bocado de coisas, desafiando todo mundo. E o que estava para acontecer? Se os filisteus tomassem Israel naquele momento, até hoje Israel seria subjugado pelos filisteus, que já não são mais filisteus hoje. Num outro momento nós vamos falar sobre isso. Então Deus manda para lá Davi, e ele obedece o pai, porque se naquele dia os filisteus ganhassem aquela guerra, que era a transição de um rei covarde para o rei que Deus havia escolhido, poderia ser que nem Israel existisse hoje. Muito bem, e o que isso tem a ver com a família? É ali que Deus vai usar Davi. Para quê? Para defender a família. Que família? A família de Israel. Os judeus, de uma forma geral. A família em que Davi vai defender não é simplesmente a família de Jessé, que era o seu pai. Era toda um país. Então Deus vai usar ele para poder mostrar que dentro de Israel tinha de verdade um Deus que cuidava das famílias. Agora veja só, por que hoje? A minha mensagem de hoje, ela tem por título, Defendendo a minha família dos ataques do mal. Irmãos e amigos que nessa noite nos ouvem, eu tenho certeza que você tem ficado abismado com os noticiários que nós temos ouvido nos dias em que estamos vivendo. Hoje, para você abrir uma página de jornal, para você abrir uma página na internet e ver lá um pai que matou a esposa, que matou filho que matou... Isso é natural hoje. Você fala natural, é natural. Hoje é natural. Infelizmente. Mas isto não aconteceu ou só acontece agora. Desde o início do mundo, quando Deus faz o homem, existe um ataque contra a família. Por quê? Esse ataque ele é feito pelo inimigo de nossas almas, que é Satanás. A Bíblia diz que Lúcifer, que é anjo de luz, ele vivia no céu.
Mas um dia ele achou que ele era alguma coisa. E ele então pensou, né, que ele iria se levantar contra Deus, fazer uma rebelião no céu, e ele tomar então o poder. Como ele pensou isso, o nosso Deus onisciente, e Deus então o descaracteriza como anjo de luz, e ele se torna Satanás, só que levou 1/3 dos anjos com ele. 1/3 dos anjos também queria que Lúcifer fosse alguma coisa. Quando ele é lançado na terra. Né? Há quem diga, o que eu vou dizer alguém diz isso, né? Que na época que ele foi lançado tinha os dinossauros, foi ele que acabou com os dinossauros. Isso não está na Bíblia, tá, gente? Isso aí é que dizem, né? Porque dizem que os dinossauros acabaram porque o meteoro caiu lá no México. Eu estou mais para o diabo do que para o meteoro, não é mesmo? Mas a verdade é que ele foi lançado. E quando ele é lançado, a terra virou o que virou. E lá no capítulo 1 de Gênesis, Deus vai aparecer e ele começa então a arrumar tudo de novo. Separar água de terra, tal. Porque quando Satanás é lançado aqui, que isso aqui virou uma bagunça. Aí Deus faz o jardim e ele cria o homem. Ele cria o homem, ele viu que o homem sozinho não era legal, ele arruma a ele uma esposa. Mas o diabo, Satanás, ele ficou com inveja, porque o tratamento para aquele casal era de primeira. O diabo não se conteve de saber que a partir de então Deus estava tratando um homem e uma mulher como ele era tratado lá em cima, quando ele era anjo de luz. Então, desde então, ele intenta contra a família, porque Adão e Eva eram uma família criada por Deus. Desde ali, ele já estava tentando acabar com a obra-prima de Deus. Qual é a obra-prima de Deus? O homem e a mulher, ou seja, a família. A família é a grande obra-prima de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu e você, pense no que eu vou dizer agora, e era bom você agradecer a Deus por aquilo que eu vou dizer. Eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Você entendeu isso? Como é que é? Eu e você, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, Lúcifer, ele fica irado com isso, inveja, e ele faz o que ele faz, como vocês sabem. Ele leva a mulher a duvidar de Deus. E por ela duvidar de Deus, o pecado entra no mundo e no primeiro momento a família é destruída. E quando Adão e Eva são expulsos do jardim, lá eles tiveram 2 filhos e acontece o primeiro assassinato que se tem na história. Um irmão mata o outro. Né? Caim mata Abel. Mas hoje, no tempo em que nós estamos vivendo, isso é natural. Irmão matar irmão, pai matar filho, parece natural. Mas por quê? Porque existe uma força demoníaca tentando contra as famílias, tentando contra os teus filhos, tentando contra a sua esposa, tentando contra o seu marido. Existe, mas hoje, dentro desta palavra que o Senhor tem me dado, eu quero mostrar a você, né, que você pode defender a sua família dos ataques do mal, do inimigo. Existe esta possibilidade, existe. Primeiro, o Danilo, quando começou o culto, ele falou: irmãos, até antes de você chegar, o Senhor já estava aqui. E quando você chegou, completou. Porque a Bíblia diz que em mim e em você mora o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. Então veja só, eu usei o texto de Samuel, 1 Samuel 17, porque ali Davi está defendendo a grande família, a família escolhida por Deus. E o papel de Davi é um papel muito importante para nós entendermos como é que a gente faz para defender a família. Então vamos lá. Primeira coisa, para você defender a sua família dos ataques do mal, primeira coisa, desenvolva a virtude da obediência. Virtude da obediência. Lá no capítulo 17, a partir do versículo 17, Davi, ele vai receber uma ordem do seu pai Jessé. Meu filho, vem cá.
Agora, preste atenção numa coisa. Quando Jessé chama Davi, Davi já tinha sido ungido. Ele já era o rei, não havia tomado posse. Mas a Bíblia diz que, quando ele entra em casa, que Deus fala para Samuel, Samuel derrama sobre a cabeça dele o vaso de azeite, e a Bíblia diz que a partir daquele dia, o Espírito de Deus não mais saiu da vida dele. Então, quando o pai chama Jessé, ele já era rei, ainda que não havia tomado posse, mas já era o homem escolhido. E todo mundo sabia disso. Opa, o profeta chegou aqui, alguma coisa vai acontecer. E coloca, esse menino especial. Mas veja só, Davi podia dizer assim, espera um pouquinho, papai, agora eu sou o cara. Opa, o senhor não viu lá que o profeta botou azeitão na minha cabeça? Não, ele obedeceu. 1 Samuel capítulo 17, versículo 17 ao 20, você vai ver ele escutando o pai e obedecendo o pai. Quando a gente estuda a vida de Davi, salta aos meus, e para quem crê, os olhos, a disposição de obedecer, né? Ao pai. Eu vou obedecer meu pai. Ele não ficou, agora não, agora eu não posso, agora eu mando. Não, eu vou obedecer. Quando Samuel foi para ungir o rei, logo que ele foi chamado para deixar seu trabalho e ir para casa, foi nesse texto que o seu pai lhe dá uma tarefa e ele imediatamente obedece. Imediatamente. É interessante que quando ele conviveu com Saul durante um período, até depois que ele matou o gigante, Saul, a Bíblia diz que ele era atormentado por um espírito maligno, Saul, o rei. E ele tentava matar a Davi. Mesmo assim, Davi obedecia às ordens do rei, Saul que tentava matá-lo. Parece haver um paradoxo nisso, mas como? Ele obedecia. Teve uma certa vez que ele estava fugindo de Saul e vivia fugindo de Saul, e Saul vinha atrás dele. Um dia Saul, ele entra numa caverna para poder descansar, e Davi, alguém disse, Davi, chegou o grande momento. Qual que é o momento? De você acabar com Saul, tá bom? Acaba com esse camarada, esse cara está tentando te matar, ele está numa caverna assim, vai lá. Ele foi lá. Chegou lá, Saul estava dormindo. Ele falou, Deus o livre guarde eu matar o rei. Ele só corta um pedacinho da roupa de Saul, né? Só para dizer, tive aqui. Mas por quê? Um homem obediente. Ele entendia, Davi, que o princípio da obediência o levaria à vitória nas batalhas futuras que ele teria. Então, vamos lá. Eu preciso aprender esse princípio. Se eu quiser defender a minha família dos ataques do mal, a primeira coisa, eu preciso ser obediente. Quando Satanás, ele vem de forma camuflada, nos fazer ir contra os planos de Deus, ele sempre nos leva ao quê? A desprezar aquilo que Deus manda nós fazermos. Ele sempre tenta nos persuadir com mentiras, para a gente sair do caminho da obediência. Ele fez isso com Eva, ele fez isso com Caim, ele fez isso com os irmãos de José do Egito, vocês se lembram? Quase que a família foi destruída. O povo de Israel, quantas vezes não pereceu, por quê? Porque duvidava do que Deus dizia, não obedecia. Os próprios fariseus não conseguiram enxergar a verdade do próprio Cristo. Por quê? Porque não obedecia. Irmãos, nós somos uma geração, eu estou colocando no plural, nós somos uma geração egocêntrica, que tudo que me satisfaz, que não me satisfaz, ou não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu decidi, eu não vou obedecer. Esta é a geração do século 21. Eu só faço aquilo que me agrada. Eu só faço aquilo que de verdade vem a me favorecer. Senão eu não obedeço. Deus te trouxe aqui hoje para você entender que se você quiser defender a sua família do mal, você precisa ser obediente à palavra de Deus. A dificuldade que existe hoje, os gigantes têm se levantado contra as famílias. E nós sabemos
como ele tem se levantado. Nós sabemos muito bem, é porque existe hoje uma falta de proteção no meio das famílias. Não existe obediência de pai para com os filhos, não existe obediência dos filhos para com os pais. Existe de verdade uma revolta, mas nesta noite, é noite de você parar e dizer, eu preciso voltar para a obediência para que eu possa defender a minha família. Nós apresentamos 2 crianças aqui hoje. Essas crianças, elas sempre serão a alegria dos pais, a alegria dos avós, a alegria da família. Essas crianças serão criadas com muito amor. Essas crianças, os pais vão, durante todo o tempo, mostrar essas crianças para os amigos, para todo mundo. Olha meu filho, olha minha filha, olha que... Não é assim? É assim. Mas vai chegar uma hora que essas crianças vão crescer. E aí? Como é que elas vão ser? Depende de você, pai, depende de você, mãe. Não adianta nada essas crianças que apresentamos hoje, as que apresentamos a semana passada, e tantas crianças que temos apresentado aqui, na fotografia bonitinho, mas quando cresce e quando cresce. Como é que a gente faz? Primeiro passo, pai e mãe, seja obediente à palavra de Deus. E eu posso lhe garantir pela própria palavra que você terá muitas alegrias quando os seus filhos crescerem. Hoje, pela manhã, eu tive a oportunidade de conhecer o pai do João, o nosso João que foi embora. Ele trouxe o pai dele aqui hoje, eu conheci. E até brinquei, que falei, poxa, pensei que o senhor fosse maior que o João. Ele era mais baixinho, é mais baixinho. Eu abracei a ele e disse assim, eu quero parabenizar o senhor. Não, para porque não é o João que se formou doutor, o outro irmão do João se formou médico em Brasília, mas eu parabenizei os pais. O Niki estava comigo, o Leandro estava comigo, e eles viram eu parabenizando o pai. Porque os 2 filhos foram criados praticamente sem mãe. Mas o pai os criou no Evangelho, formou os 2 filhos, e os 2 filhos são bênção. De que adianta nós pegarmos os nossos filhos no colo, criá-los, levá-los ao parque, fazer acontecer, mas quando crescer, e aí? O que faltou? Faltou obediência dentro de casa. Se seu filho ver obediência dentro da sua casa, você ser um pai que obedece à palavra de Deus, ser um pai que frequenta cultos, que frequenta pequenos grupos, que está preocupado no seu crescimento, pode ter certeza de uma coisa, a sua família será uma bênção. Davi não estava nem, eu sou rei, mas daí vou obedecer meu pai. Depois, você quer defender a sua família dos ataques do mal, esteja atento, isso é muito sério, ao ambiente onde sua família está. Esteja atento ao ambiente que a sua família está. Davi obedeceu lá no capítulo 17, no versículo 22 ao 30. Você vai ver ali um momento em que Davi obedeceu a ordem do seu pai e observou o que estava acontecendo no ambiente com seus irmãos. Ele chega com as mochilas, com as sacolas de comida, e quando ele chega, está o exército de Israel ali, todo mundo tremendo. E ele está vendo o exército dos filisteus chegando. E aparece um homem lá de 3 metros e 10 ou 20 centímetros. Você imaginou? Um homem de 3 metros? A gente vê um cara jogador de basquete de 1,90 m, 2 metros e pouco, a gente fica assim, mas o cara tinha 3. E ele vê aquele gigantão lá, e o cara falando um monte de coisa contra o exército, e ele analisa o ambiente em que ele está com os seus irmãos. E é engraçado que o seu irmão mais velho começa a dizer, o que você está fazendo aqui, seu moleque? Por quê? Porque Davi fala, pera, por que quem é esse cara? Oh, vocês estão deixando esse camarada falar o que ele bem. Aí o irmão de Davi fala assim, ô menino, vai cuidar daquelas poucas ovelhas do seu pai lá, vai. O que é isso? São pessoas que vão entrar na tua vida, que não é teu parente, às vezes são seus parentes,
Às vezes são gente chegada a você, que vai tentar se intrometer no ambiente da tua casa. Quem manda na tua casa é você e sua esposa. Não permita que ninguém dê pitaco no meio da sua família. Se você for obediente e você analisar o ambiente, pode ter certeza, Deus vai te dar vitória no nome do Senhor Jesus. Quando nós falamos do ambiente, nós hoje vivemos em um campo minado. Você sabe bem disso. Nós vivemos bombardeado com a mídia, com referências distorcidas, das quais nós cremos. São o quê? São referências que não nos levam a lugar nenhum. Tá? Muitas vezes nós somos até influenciados por notícias do dia a dia. É o ambiente em que nós vivemos. Porque Jesus foi muito claro quando ele disse que o mundo jaz no maligno. Então hoje existe toda uma força demoníaca contra as famílias, dentro do ambiente do seu lar, dentro da tua casa. Não pense que é só lá na faculdade, só lá no colégio, só lá no colégio onde seu filho que tem 1, 2 anos... Não, é geral. Então você como pai, você como mãe, você como irmão mais velho de casa, precisa estar atento ao quê? Ao ambiente aonde vocês estão. O que está acontecendo nesse ambiente? Não é à toa que todos nós somos surpreendidos todos os dias com adolescentes se suicidando. Porque os pais não percebem o ambiente que está acontecendo. Maridos, mulheres, tendo casos extraconjugais. E a gente não se apercebe. A gente não se toca. A gente não está antenado. Esposas que estão morrendo por dificuldades emocionais, travesseiros molhados de tristeza. Por quê? Porque o marido não dá atenção, os filhos não dão atenção. E daqui a pouco começa a entrar aquilo que nós chamamos de depressão. Mas por que minha mulher tem depressão? Tem carro, tem casa, tem comida. Mas será que você como marido tem dado atenção para a sua esposa? Será que você tem dado atenção para os seus filhos? Será que você, filho, tem dado atenção para a sua mãe, para o seu pai? Ou simplesmente você, não é? O ambiente que você vive é um ambiente qualquer, mas Deus nesta noite está dizendo a você, pai, mãe, e você, irmão mais velho, se você quer de verdade defender a sua família dos ataques do mal, esteja atento ao ambiente que você está. Fique atento aonde que seu filho está indo, aonde que a sua filha está indo, que hora tem chego em casa? Ou você não está nem aí? Você quer defender? Quero, então faça a tua parte. Sabe por quê? Porque senão amanhã você de verdade vai ter uma grande decepção. E aquela criança bonitinha que um dia você carregou no colo, que você levou para o parquinho, ela vai trazer uma notícia que vai te desagradar, vai te trazer tristeza para a tua vida inteira. Mas nesta noite, o Espírito de Deus está dizendo, Davi chega no ambiente, ele analisa, fala, opa! Esse ambiente aqui precisa ser mudado. Veja só, se você quer defender sua família dos ataques do mal, esteja num ambiente mais antenado. Esteja antenado ao ambiente em que você está e que os seus filhos estão andando. Preste atenção. Veja com quem anda seu filho, veja com quem anda sua filha. Cuidado, se você ficar largando, você vai ter decepção. E depois não dá para consertar mais. Não tem como consertar mais. Eu conheço uma pessoa da minha família, meu sangue, que criou as filhas assim. Ele viajava e ele simplesmente deixava as filhas com qualquer um. Filha foi abusada, a outra arrumou um filho sem ter marido, a outra virou a casaca e aí vai. Por quê? Porque, eu vou viajar com a minha esposa, sabe? Então, com quem vai ficar as crianças? Fica com o vizinho, fica com... Ué, espera um pouquinho, não funciona assim?
Que ambiente que você está deixando os seus filhos? Você quer de verdade defender a sua família? Esteja atento ao ambiente em que seus filhos estão. Assim como os irmãos de Davi, nossos familiares muitas vezes podem tentar esconder de nós, ou se incomodar, não é? Com aquilo que nós falamos, porque nós não vamos permitir, não é? Deixa seu filho viajar, nós vamos fazer uma viagem, 10 dias, deixa seu filho com nós. Quem é que vai? Não, deixa não, irmão. Não, mas é meu parente, é meu amigo. Hoje, o que mais a gente vê é homens abusando de criança, de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos. Mas é amigo, é parente. Irmão, quem tem que cuidar dos seus filhos é você. Você quer, de verdade, defender os seus filhos dos ataques do mal? Faça como Davi. Ele olhou o ambiente que ele estava e falou, opa, eu preciso dar um jeito nisso. Pastor, eu não sou Davi. Você não é Davi? Mesmo. Mas tem uma coisa que você tem que Davi tinha. A Bíblia diz que o Espírito de Deus era sobre ele. O Espírito de Deus é sobre a sua vida. A minha Bíblia diz que depois que eu aceito a Jesus como Salvador, que eu confesso os meus pecados, o Espírito de Deus, ele mora em mim. Então, da mesma forma que morava em Davi, ele mora em você. Se aposse dessa palavra e cuide da sua família no nome de Jesus. Para defender sua família dos ataques do mal, o que eu preciso? Tem experiências espirituais individuais. No versículo 32 ao 37 do livro de 1 Samuel, Davi vai falar das suas experiências individuais. Eu preciso ter experiências individuais. Nós ouvimos aqui alguns testemunhos aqui hoje. Testemunhos que vai contribuir para que no dia difícil essas pessoas que testemunharam possam vencer. Davi, ao saber que seus irmãos e todos o exército estava acuado pelo gigante, e que insistia contra o exército de Israel, ele começa a relatar a sua experiência para Saul, experiência que ele teve com Deus. Irmão, pensa aqui comigo. Ele fala que ele matou um leão e um urso, irmão. Ele era um garoto. A experiência, mas não pense, senhores, que cada experiência vivida com Deus, não é? De Davi, foi ele, porque ele era um garoto franzino. Mas Deus estava ali preparando para algo maior. O algo maior não era matar um leão ou matar um urso. Não, isso aí para Deus é assim. Deus o estava preparando para algo grande. O que era o algo grande? Que ele um dia assumiria o reinado de Israel. Aí sim, ele ia defender. Que família? A família de Israel. Agora veja só. Davi, ele conta da sua experiência. Uma experiência com Deus gera outra experiência. Então, o que eu preciso, pastor? Irmão, eu preciso ter experiência individual. Qual que é a sua experiência? Nós tivemos aqui durante toda a semana, uma semana de oração, todos os dias. Eu vim todos os dias, eu olhava assim, procurava fulano, Beltrano, falei, puxa, não veio segunda, puxa, não veio terça, não veio quarta, não veio quinta, não veio sexta. Puxa vida, a gente fica pensando, como é que a gente vai ter experiência com Deus se a gente nem busca Ele? Como é que a gente vai ter experiência com Deus se a gente vem na igreja quando, eu tenho um churrasquinho, eu tenho que sair com os meus amigos, eu tenho que sair com a minha mulher, sabe? A escola dominical que se exploda, eu não preciso disso para ser crente, eu não preciso... Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Ontem aqui, nós tivemos uma palestra com jovens, e eles fizeram uma brincadeira comigo e com a minha esposa. Brincadeira não, fizeram uma entrevista. E eu fui bem claro com todos os jovens que aqui estavam. E eu falei isso para minha mulher hoje. Quando a gente olha para... Ela falou, vou contar aquele negócio de shampoo, tá? Ela falou assim que quando ela era jovenzinha, na casa da mãe dela, shampoo, que shampoo? Não existia shampoo. Ela só lavava o cabelo com sabão de coco. Era com aquela, porque não tinha shampoo. Quando ela começou a trabalhar, ela falou, agora eu vou comprar shampoo.
Mas sabe qual era o shampoo que ela usava? Vocês lembram daquele, talvez os mais jovens não lembram, mas quando você vai em hotel, você recebe, né? Aqueles, uma amostrinha assim, então ela disse que ela comprava aqui para lavar o cabelo. Ela falou, poxa vida, assim que eu comecei a trabalhar, né? Mas eu dizia ontem aqui na igreja, falando da minha esposa, que ela tinha em São Paulo mais 2 irmãs que iam na igreja junto. Mas só quem ia para a consagração às 6:30 da manhã era ela com a mãe dela. As irmãs delas não iam. Não iam. Na escola dominical, dificilmente eu via as irmãs dela, mas ela ia. Tanto que ela arrumou um marido lá na escola dominical. Ela, no domingo à tarde, nós íamos para o culto ao ar livre. Ela ia. As irmãs dela não iam. Aí, eu não quero aqui falar das irmãs dela. Hoje, graças a Deus, as irmãs dela estão firmes com Jesus. Mas olha a vida dela e das irmãs dela. Não precisa muito. Quem conhece sabe do que eu estou dizendo. Mas por quê? A fidelidade de estar com os pés na casa do Senhor é que vai nos levar à vitória e vai defender a nossa família do dia mau. É a experiência que você vai adquirir de estar na casa do Pai, de você frequentar a escola bíblica, de você frequentar os cultos de ensino, de você, numa semana de oração, você fala assim, quer saber de uma coisa? Eu tenho meu trabalho, ele é extremamente importante, eu tenho isso, é extremamente importante, mas tem uma coisa, é a semana de oração do campo inteiro. Eu vou buscar a Deus, irmão. Se você entrar por esse caminho, você vai poder defender a sua família, sim. Talvez você diga assim, pastor, eu sou jovem, nem casei ainda, mas olha, começa a praticar igual a pastora fez. Começa a fazer como a pastora fez. Ela ia com a mãe dela para a oração, mas por que as outras não iam? Eu não sei, mas ela ia. E Deus teve misericórdia. Hoje o shampoo que ela usa é um shampoozinho bom. Só Deus sabe eu quanto custa. Está entendendo? E é daquele grandão mesmo. Mas eu estou contando isso para você entender, tá? Que a sua experiência precisa ser sua. É muito fácil eu falar assim, olha o Danilo, Deus usou ele para que famílias... É muito legal eu falar do Danilo. É muito legal eu falar dos meus irmãos, que é a questão. Mas eu quero saber a sua experiência, qual que é? Com Deus, qual é ela? Se você não frequenta, se você não ora, se você não busca, deixa eu dizer uma coisa. Davi, ele contou a experiência dele com Deus. E vocês acham que Deus escolheu Davi por quê? Porque ele era bonitinho? Não. Deus escolheu Davi pela sua obediência. Deus escolheu Davi porque ele estava lá cuidando das ovelhas do pai, mas ele, de verdade, estava antenado no Senhor. Se você quer defender sua família dos ataques do mal, use as armas recebidas por Deus. Davi colocou a roupa de Saul para ir lutar. Colocou e falou, opa, isso aqui não dá para mim não. Porque de verdade Saul usava uma armadura, que aquilo era a sua máscara. Ele era um rei péssimo. Era um rei que não dava testemunho para a sua nação. E não adianta você querer usar máscara. Não, você tem que usar as suas experiências e as armas que Deus te deu. Quais são as armas que Deus me deu? Primeira coisa, o Espírito Santo na minha vida. Esse é o primeiro ponto. Depois, jejum, oração, você buscar, você ter contato com Deus. Irmãos, ter amigo é bom demais. Eu sempre brinco e falo com Dinda que eu nunca tive dinheiro, né? Dizem que dinheiro é bom, eu nunca tive, então eu não sei. Mas uma coisa eu sei, ter amigos é bom. Mas tem uma coisa, os meus amigos que eu tenho, são amigos que normalmente são amigos que professam a minha fé. Porque se você tiver amigos que não professam a sua fé, você vai beber, você vai cheirar, você vai falar coisas que crente não fala, e você não vai conseguir defender a sua família. Quem defende a sua família, anda com gente que quer defender a família. Não adianta você andar com um cara que casou e depois de 3 meses ele desmanchou o casamento. Não adianta você ter amigos de um cara que todo dia ele fica com uma moça e ele chega no teu churrasco, no teu jantar, no teu almoço, conta as suas vantagens. Não, nós contamos a nossa experiência. Olha, Deus me usou para isso, Deus foi comigo. É assim que nós vencemos e vamos defender as nossas famílias no nome de Jesus.
para defender a sua família dos ataques do mal, declare palavras proféticas de vitória e adoração a Deus. Lembra o que ele disse? Davi, ele vai lá, pegou as armas dele, uma funda, 5 pedras, e falou, pode vir quente, gigante, que eu estou fervendo. Como é que é? É isso mesmo. Mas é interessante que ele, não é? Davi, ele vai falar algo que vai mexer com a gente. Olha só o que ele fala, tá? Olha só, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Hoje mesmo, o Senhor, olha o que ele fala, o Senhor, não sou eu não, o Senhor te entregará na minha mão. Eu vou te ferir, vou arrancar a tua cabeça, tá? É isso que eu vou fazer com você, tá bom? E essa multidão que está me vendo saberá que existe Deus em Israel. Porque o Senhor é o Senhor da guerra. Irmão, já glorificou a Deus antes de brigar. Antes de rodar a sua funda. Então, se você quer de verdade defender a sua família dos ataques do mal, em nome de Jesus, declare palavras proféticas de vitória dentro da tua casa de adoração. Pega o seu filho pequenininho, coloca ele no colo, né? Esses dias o Danilo falou para mim, meu filho já decorou até versículo bíblico. Não foi o que você falou para mim? Puxa, que legal. Eu falava hoje com a minha esposa sobre os meus filhos, principalmente o Ben-Hur. Digo principalmente porque ele era o mais velho. Né? E os demais ainda eram pequenos. Mas desde criança, Ben-Hur sempre foi um menino que horário com ele era sagrado. E quem trabalhou com ele sabe disso. Quem trabalhou com Ben-Hur aqui sabe disso. Os meninos do louvor sabem do que estou dizendo. Ele brigava em casa por causa do horário, que está na igreja. O Mateus dispensa comentário. Não é assim? Deixa eu dizer uma coisa a você. Mas na minha casa, nós sempre falamos, Deus vai dar vitória, meu filho. Deus vai ser com você, meus filhos. Mariana, Deus vai ser com você, filha. Mateus, Deus vai ser com você. Ben-Hur, vai fundo, faz. Eu dizia que por esses dias, que o Ben-Hur tinha um pequeno grupo, que ele começava às 11 horas da noite, depois da faculdade. Ele saía da faculdade, a turma se encontrava, nessa época eu morava ali em frente ao Ibis, naquele prédio azul, e todo mundo entrava. Ainda bem que o porteiro lá já sabia. Eles iam lá para o terraço, lá em cima. E lá fazia um pequeno grupo até meia-noite. E hoje? Hoje tem oração e você não aparece nenhum dia. Tem que trabalhar, né, pastor? Você sabe como é que é no dia, acordo cedo. É verdade mesmo. É verdade mesmo. Se você não declarar palavras proféticas para sua esposa, para os seus filhos, não vai acontecer. Nós vivemos numa guerra terrível. E às vezes você acha, né? E isso quero me dirigir diretamente, principalmente aos casais jovens aqui da igreja. O moço que deu testemunho aqui por último, ele falou algo muito importante. Muito importante. Hoje, os casamentos, eles estão muito largados. Muito largados. Tá certo que eu não sou desse tempo, mas a minha mulher sabe do que eu vou dizer agora. Eu faço um curso com ela todo ano, e esse ano não dá para ela ir porque ela estuda. E ela ficou na minha cabeça, você vai fazer, você vai fazer. Falei, não vou sem você. Não, mas não vou. Mas é pastor que vai estar lá. Eu não sei andar sem minha mulher. Eu gosto de estar com a minha mulher. E hoje virou farra, né? Hoje cada um vai para lá, eu vou para cá, você vai para lá. E as pessoas não imaginam que tem uma força demoníaca lutando contra a sua esposa bonitinha, novinha. Também tem uma força maligna contra o seu marido bonitinho, cheirosinho. Tem. Irmã, moço, moça, você casou? Anda com a sua mulher. Leva a sua mulher a tiracolo. Esse negócio de cada um faz o que bem entender, isso não é bíblico. A palavra de Deus é muito clara. A partir de então, vocês são uma só carne. Se você quer defender a sua família do mal, ande com a sua esposa. Se
o local que você frequenta, a sua mulher não pode ir, você nem pode passar perto. Se o lugar que você anda, mulher, seu marido não pode ir, você não pode nem entrar lá. Porque eu tenho que entrar onde minha mulher entra, e minha mulher tem que entrar aonde eu entro. Se eu quero defender a minha família, eu preciso então usar as armas recebidas por Deus, declarar palavras proféticas, ter experiências individuais, minhas experiências, estar atento ao ambiente que eu estou vivendo, e mais do que isso, ter uma vida de obediência. Estamos vivendo dias difíceis. É muito divórcio, é muito homem virando mulher, é muita mulher virando homem. E a gente fala, mas por quê? Aí quando você senta com um moço que virou, não quer mais ser homem, primeira coisa que ele fala, eu não falo com meu pai, não falo com a minha mãe, a gente sempre brigou. Você pega uma moça que virou, que não quer mais ser mulher, quer ser homem, e ela fala, eu não me dou bem com os pais, entendeu? Eu estou saindo fora. Essa história, ela é real. Esse mês, para dar um glória a Jesus aqui, vai ser uma luta. Porque eu vou falar tudo que precisa falar para você, pai, mãe e filho. Sabe por quê? Porque eu quero que você vá para o céu. Eu sou o pastor desta igreja e eu quero que você vá para o céu. A minha preocupação é que você tenha uma família coesa. Eu quero que esses pais que apresentaram os filhos aqui hoje, daqui a 18, 20 anos, que eu vou estar vivo ainda, em nome de Jesus, eu vou ver até os 96. Quero que esses pais falem assim, pastor Ismael, está aqui, meu filho, está vendo? Nossa, como cresceu. Pastor, servo de Deus, se formou, já está pensando em casar. Pensou que festa. Eu contei uma experiência para vocês aqui, de minha irmã, que eu não lembro bem dela, Mariana, mas ela morava em Vila Ré, subindo, primeira à esquerda ali, tinha aquela família, você lembra bem, né? Quem era, né? Lembra bem, né, Lene? Quem era? Era um casal, igreja, tinha uma filha bonita, muito bonita. E eu, por acaso, encontrei com eles. E foi aquela alegria, né? Puxa, eles gostam muito de mim, graças a Deus. Ei, como é que tá? E aí perguntei da menina. Menina, então, se formou, que legal, tá morando fora do Brasil, que bacana. E que legal. E está servindo a Deus aonde? Não está. Não está servindo a Deus. Então, pastor, sabe como é que é? Eu falei, não sei de nada. Não sei de nada. Enquanto eu estava aqui, eu falei o que tinha que falar. Mas aí, se formou, está bonita, há quem diga, isso eu já não sei dizer, que parece que casou. Só que casou com uma mulher. Tudo bem, está tudo certo, cada um faz o que quiser. Você está entendendo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Responsável pela sua casa é você. Não pode botar terceiro no negócio, não. Você quer defender a sua família do mal? São essas bases aqui. Baixa a cabeça, nós vamos orar a Deus. Jesus, tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia das famílias reunidas.